Boa tarde a todos, está começando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, desde já desejando a todos vocês que nos acompanham uma ótima tarde. Vamos juntos para mais um Connect Sport, porque assunto é o que não falta no nosso programa de hoje. Vamos falar bastante dos jogos da Copa do Brasil, fazendo um pré-jogo completo. Temos o Fluminense entrando em campo hoje, diante da equipe do Fortaleza. Vamos falar também do Corinthians, que joga na Neoquímica Arena, precisando reverter o resultado diante da equipe do Atlético Goianiense. Vamos falar também da equipe do Flamengo, que tenta decidir a sua vaga diante da equipe do Atlético Paranaense. Vamos falar também da Copa do Mundo Sub-20 feminina. Tivemos grandes jogos ontem, inclusive uma goleada do Brasil pelo placar de 5-0. Vamos falar da rodada de abertura da Série B, o Bahia empatando com a equipe do Londrina, mercado da bola, futebol internacional, Minuto Olímpico, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Por isso vem com a gente, porque o nosso Connect Sport já está no ar. Apresentando hoje o nosso comentarista Gabriel Sanches, diretamente do Rio de Janeiro, que estará apresentando o Connect Sport ao meu lado. Seja bem-vindo, Gabriel, ao nosso programa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que tá ligado aí no nosso Connect Sport. É isso aí, Gabriel, falando tudo, né? Bastante assunto para falar, para jogo de Copa do Brasil, falar da Champions League também, que começou a fase eliminatória ontem, né? Já com grandes jogos também, Copa do Mundo Sub-20 com a grande goleada do Brasil, Minuto Olímpico, Série B, tudo bombando, e vamos que o mundo do esporte nunca para. Vamos juntos, meu amigo. É isso, vamos juntos para mais um Connect Sport, começando o nosso programa de hoje fazendo o pré-jogo da Copa do Brasil. Mas antes do nosso pré-jogo, do nosso bate-papo, Gabriel, o nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia, vai trazer a informação completa dos jogos de hoje pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família. Quarta-feira aí recheada de decisões pelo Brasil, né? Nas quartas de final da Copa do Brasil, hoje temos a definição dos 4 times que irão avançar para a fase semifinais, né, da edição desse ano. Uns confrontos muito equilibrados ainda, todos em abertos, né? Com várias equipes, com vários campeões, alguns também procurando aí o título inédito. Então temos muitas emoções aí nas quartas de final da Copa do Brasil, que começam hoje, né? Os jogos de volta. O primeiro jogo aí que temos nessa noite é Fluminense e Fortaleza no Maracanã, né? O Fluminense que vem de uma vantagem muito boa no primeiro jogo, ganhou de 1-0 do Fortaleza lá no Castelão, e aí segue firme, né? Muito forte, bastando apenas um empate para passar para a semifinal, né? E continuar com esse sonho vivo de conquistar o bicampeonato da competição. O Fluminense, que já foi campeão lá em 2007 em cima do Figueirense. O Fortaleza, que nunca foi campeão, tem sua melhor campanha justamente ano passado, né, quando chegou na semifinal e perdeu para o campeão Atlético Mineiro. Então são duas equipes aí que têm histórico de chegar nas fases finais já, e são dois times que almejam sim esse título na competição desse ano, né, até pela questão financeira, não só pela questão técnica, né, que é sempre grande em ganhar uma Copa do Brasil, mas pela questão financeira também. Para os dois clubes é muito importante avançar para uma eventual semifinal. No outro jogo de hoje, né, temos aí Corinthians e Atlético Goianiense, um jogo muito interessante, né, um jogo que promete pegar fogo lá em Itaquera, né, o Corinthians que perdeu o primeiro jogo por 2-0 lá em Goiânia, né, pro Dragão, então precisa reverter essa vantagem, precisa ganhar pelo menos por 2 gols de diferença, se quiser levar a partida para os pênaltis, né, e quiser sonhar para essa classificação classificação para a semifinal. O Corinthians, que é tricampeão da competição, é um dos maiores campeões, né, contra o Atlético Goianiense, que sua melhor campanha foi uma semifinal lá em 2010, quando foi eliminado por Vitória, né, que viria a ser o finalista contra o Santos, né, o Santos do menino da Vila, do Neymar, do Ganso, enfim, é um jogo muito complicado. O Dragão tem uma vantagem muito boa, né, num jogo equilibrado desse, uma vantagem de 2 gols, é uma vantagem gigante, e é uma vantagem que o Dragão conseguiu, o Atlético Goianiense conseguiu fazer, né, nos seus domínios, conseguiu construir no primeiro jogo, e agora leva essa vantagem para Itaquera, né, ver se segura o ímpeto do Corinthians diante do seu torcedor e consegue avançar mais uma vez, né, na sua história para a semifinal da Copa do Brasil. Por fim do jogo, o último jogo de hoje, temos aí outro clássico do Campeonato Brasileiro, né? Outro clássico atual do futebol, que está movimentando muito. São dois times que estão em alta no futebol brasileiro, né? Temos Atlético Paranaense e Flamengo, um jogo que não tem nada definido. O primeiro jogo foi 0-0, então
qualquer vitória para qualquer time. O time que vencer passa, qualquer empate leva para os pênaltis. Então promete ser um jogo muito equilibrado, mas ao mesmo tempo muito disputado. Um nível elevadíssimo, né, de futebol, de nível técnico. Um jogo que promete ser muito interessante para o torcedor, não só de Atlético Paranaense e Flamengo, mas o torcedor brasileiro que quiser ver um bom futebol, né? Os dois times aí que estão na semifinal da Libertadores, estão numa temporada muito boa e estão brigando aí as primeiras posições. Estão brigando nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro ali, né? O Flamengo, que é tricampeão da competição e ganhou justamente a sua última em 2013, justamente contra o Atlético Paranaense, né? O adversário, o rival de hoje, o Atlético, que já foi campeão da Copa do Brasil também lá em 2019, mais recentemente. Então são dois campeões aí buscando novamente o título, buscando novamente passar para a semifinal, né? Também tem a questão financeira. E lembrando que os dois times se enfrentaram no último domingo pelo Campeonato Brasileiro, os dois times com time assim, considerado o reserva, né, se podemos dizer assim, mas é bem verdade que o Flamengo ganhou por 5-0, né, uma sonora goleada, num jogo que o Flamengo jogou bem melhor, mas que também não serve como muito parâmetro para o jogo de hoje, o jogo que vale vaga na semifinal, os dois times vão vir completos e vai ser na casa do Atlético Paranaense, né, diferente do último jogo que foi no Maracanã. Então, tem tudo para ser um grandíssimo jogo, mais um jogo, né, dessa fase de Copa do Brasil, que promete ser muito grande, muito equilibrado e que vai mostrar um dos times que irá para a semifinal. Jogo para vocês aí do estúdio, né? Quero saber quais são os palpites, quais são os favoritos, quais são os prognósticos, as expectativas de vocês para os jogos de hoje. Quem é que passa, quem é que fica, temos alguma zebra, temos algum azarão, temos algum favorito? Jogo para vocês aí do estúdio. Eu sou Lucas Rangel, para a Conect Sport São Paulo. Um grande abraço, gente. Um grande abraço ao nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia, trazendo as informações do jogo dessa quarta-feira pela Copa do Brasil. E agora sim, Gabriel, vamos iniciar o nosso pré-jogo completo com análises, palpites, prognósticos, o que a gente espera que aconteça nesses jogos de hoje, grandes jogos, começando analisando a equipe do Flamengo, o Flamengo que vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, no Maracanã, teve um grande volume de jogo, mas acabou ficando no 0-0. E bom, Gabriel, o que você analisa da equipe do Atlético Paranaense, da equipe do Flamengo, o que você espera desse grande jogo que teremos pelas quartas de finais da Copa do Brasil? Olha, hoje, para ser bem sincero, eu acho que o Atlético Paranaense deve estar com uma outra postura até do que entrou no último domingo e também no jogo de ida, né? O Atlético, eu me recordo no jogo de ida que terminou 0-0, eu fui na partida, né? Estive presente no domingo. Senti o Atlético Paranaense muito comedido, sabe? Na partida de domingo, então, principalmente, a equipe do Atlético não finalizou uma bola ao gol, na partida de ida também. Né? Então, eu acho que agora com o Atlético jogando em casa, com o apoio dessa torcida, o normal é geralmente a equipe para frente, né? Mas não sei se o Filipão vai querer fazer isso. O Filipão que é conhecido por sempre montar uma retranca braba, né? Já fez várias vezes isso já. Eu não sei se vai fazer isso novamente em casa, né? Realmente, se a gente for ver time por time, o time do Flamengo é muito superior ao time do Atlético Paranaense, mas jogando em casa, com o apoio da torcida, e sabendo também do histórico que o Flamengo tem jogando na Arena da Baixada, que sempre foi muito difícil para o Flamengo jogar lá. Né? O Flamengo, se eu não me engano, venceu apenas 3 vezes lá na história, né, da Arena da Baixada. Então, assim, um retrospecto muito negativo do Flamengo jogando lá em Curitiba. Acho que o time do Atlético Paranaense tem que saber disso, sabe disso, né? E tem que usar isso ao seu favor se quiser a classificação. Porque se for com bola no pé, bola no chão, né, e jogo jogado, o Flamengo, obviamente, é superior ao Atlético Paranaense e tem tudo para se classificar. Né? Então, assim, espero um grande jogo, sem dúvida alguma. Né? Vai ser, né, aquela coisa de futebol ofensivo contra futebol defensivo. Também estou curioso para saber a postura do Flamengo. Né? Mesmo jogando fora de casa, eu estou curioso para saber se o Flamengo vai entrar recuado, se o Flamengo também vai entrar tentando atacar. E é aquilo, né, cara? Se você der espaço para Arrascaeta, para Everton Ribeiro, para Gabigol e Pedro, a chance de você acabar tomando um gol é muito grande. Né? E o Atlético Paranaense correu muito risco no jogo de ida. Me recordo que foram 2 bolas na trave do Flamengo, teve chance em que o zagueiro salvou em cima da linha, o goleiro Bento, se eu não me engano, fez umas 3, 4 defesas, teve um pênalti que não foi marcado pro Flamengo, né? Também é bem verdade que teve 2 lances, né, muito polêmicos também pro lado do Flamengo, uma expulsão que deveria ter sido também aplicada no Arrascaeta, assim também no Gabigol, né? Então, assim, foi um jogo muito polêmico aquele jogo de ida. Né, então espero que hoje seja um jogo com uma arbitragem um pouco melhor, né, para tentar não estragar o espetáculo. Né? Acho que foi um jogo também com muitas faltas, também espero isso hoje, espero um jogo muito pegado. Né? São dois times com muita, na área de marca com muita intensidade, né? Ainda mais o Flamengo hoje vai ter
ainda também, né, a chegada do Vidal, né, que vai formar a dupla de volantes junto com o João Gomes. O Atlético Paranaense, por si, vai ter aí a volta dos seus zagueiros titulares, né, o Pedro Henrique e o Thiago Heleno, que também dão, né, uma constância maior na parte defensiva para o Atlético Paranaense. Vai ter também a volta do Fernandinho, né, como um volante ali para tentar guiar o time. Então, assim, vai ser um grande jogo, Gabriel. Eu espero de tudo nessa partida e eu acho que, na minha opinião, é o jogo mais legal de se assistir nessas quartas de final de Copa do Brasil, pelo histórico, né, Gabriel? O Atlético Paranaense e Flamengo vem se enfrentando, até comentei isso ontem, né, vem se enfrentando das últimas 3 Copas do Brasil. Tivemos os confrontos, né? Por enquanto tá 2-1 para o Atlético Paranaense. Em 2013, o Flamengo foi campeão do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? Jogando no Maracanã. Então, assim, já virou um clássico da Copa do Brasil esse duelo e está sendo muito interessante de acompanhar, né? E eu tenho alguns números aqui muito interessantes, Gabriel, para trazer aqui para vocês, né? O Flamengo, nos últimos 37 jogos, né? Nos últimos 15 jogos, marcou 37 gols e sofreu apenas 5, né? Então, assim, é impressionante como o Flamengo vem realmente numa sequência muito boa e tá difícil não só se defender do Flamengo, mas também atacar, né? O Flamengo era muito conhecido como uma equipe que atacava muito bem, mas na parte defensiva deixava muito a desejar, né? Eu tive isso com o Renato Gaúcho, onde foi goleadas pro Inter por 4-0 jogando em casa e tudo mais, né? Então, assim, parece que isso acabou. O Flamengo agora é um time que toma muito poucos gols, é muito difícil marcar gols do Flamengo. Então, assim, é um time muito perigoso, muito traiçoeiro, e o Atlético Paranaense tem que entrar ligado os 90 minutos, senão vai ser muito difícil conseguir essa classificação hoje. Bom, Gabriel, eu vou formar o meu comentário em forma de pergunta para você. Opa, Bom, a gente vê que é um jogo onde ambas as equipes têm muita aplicação tática, entendem muito bem a filosofia de trabalho dos seus técnicos. Só que a gente vê que são posturas um pouco diferentes. O Atlético Paranaense gosta de jogar um futebol um pouco mais conservador, mas quando tem a sua bola no seu campo de meio de campo e do ataque, é um time muito perigoso, principalmente se a gente parar para observar. O ataque do Atlético Paranaense é muito dinâmico, muito veloz. Vitor Roque, Canóbio, tendo a presença diária do Pablo, muitas das vezes até o Vitor Bueno, são peças que podem fazer um ataque mais dinâmico, mas é um estilo de jogo um pouco diferente do Flamengo. O Flamengo já não. O Dorival Júnior sabe mesclar muito bem essa parte ofensiva, é um técnico que trabalha muito bem o meio de campo, o ataque também, e sabe lidar, tem um ataque muito forte agora, principalmente com Pedro e Gabriel Barbosa jogando juntos. Eu te faço a seguinte pergunta: qual que é o esquema de jogo que você acredita pro Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense precisa mudar um pouco a sua postura se quiser jogar de igual para igual com o Flamengo, mas ao mesmo tempo não vai poder abrir mão desse futebol conservador, porque se partir para cima do Atlético Paranaense, do Flamengo, vai dar campo pro Flamengo poder jogar, e a gente sabe que se o Flamengo com a bola no pé do meio de campo para frente é um time muito perigoso. Portanto, a minha pergunta é da equipe do Atlético Paranaense, Gabriel. Qual que é a sua visão de jogo? Qual que é a principal saída do Atlético Paranaense para neutralizar as chances de gol do Flamengo e jogar para frente para tentar criar os lances a gol? Eu acho que o Atlético Paranaense tem que principalmente usar as pontas, né? Porque, assim, o Flamengo tem muita dificuldade em marcar, às vezes, jogadas laterais, né? Porque o Felipe Luiz já tem uma certa idade, o Rodinei defensivamente é muito aquém também, né? Então, assim, o Atlético Paranaense tem que saber usar a velocidade, né, dos seus jogadores rápidos, né? O Atlético Paranaense deve... Aliás, Gabriel, já emendando também essa pergunta, eu vou passar aqui também uma provável escalação de ambas as equipes, né? Que a gente esqueceu de falar sobre isso também. O Atlético Paranaense deve vir aí, né, num provável, talvez com 3 zagueiros, né, e tentar jogar com 2 atacantes na frente. Então, assim, o Atlético Paranaense deve vir para campo com Bento no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Matheus Felipe na zaga, Kelvin e Abder Vinícius, né, são os 2 alas /laterais, né. Aí no meio campo vai ter Hugo Moura, Fernandinho e Terãs, e no ataque Vitinho e Pablo. Esse deve ser o time do Atlético Paranaense para logo mais um time que realmente vai... pelo menos no meu ponto de vista, olhando para essa provável escalação, é um time que vai sim tentar jogar no contra-ataque, não vai sair com tudo não, né? Já estou com 2 volantes, 3 zagueiros, né, com 2 laterais, apenas talvez com 3 jogadores mais ofensivos, né, que é o Vitinho, o Pablo e o Terãs. Então, assim, eu acho que o Filipão não vai abrir mão dessa parte defensiva, não. Já pelo lado do Flamengo, né, o Flamengo aí que deve vir aí com 2 desfalques, né, o Davi Luiz e o Thiago Maia, né, ambos estão suspensos. O Flamengo deve vir a campo com Santos no gol, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Felipe Luiz na defesa. João Gomes e Vidal formam a dupla de volantes. Arrascaeta e Everton Ribeiro formam a dupla do meio campo. E na frente,
Pedro e Gabigol, né? Então, assim, Gabriel, no Flamengo é aquele time que a gente já conhece, né? Vai tentar usar o seu quarteto ofensivo para tentar fazer jogadas, mesmo assim ainda vai ter muita chegada do João Gomes e do Vidal, que são dois jogadores que também sabem chegar no ataque, né? Tem qualidade para isso. Então, assim, tem um lateral, o Rodinei, que é muito ofensivo também, que gosta de jogar ofensivamente. O Felipe Luiz, por si só, já é um lateral mais comedido, um cara que não avança tanto assim. Acho que também, principalmente no jogo de hoje, acho que ele deve ficar um pouco mais recuado, né? Então, assim, são dois times totalmente diferentes e com características totalmente diferentes, né? De um lado, 3 zagueiros, né, jogando quase com 5-3-2, né, de outro lado jogando quase, né, um 4-2-2-2, né, então assim, tá muito interessante assistir esse duelo, e eu acho que pode definir, na minha opinião, Gabriel, para ser bem sincero, é o banco de reservas, né, porque o Flamengo, você olha pro banco, você tem o Cebolinha, você tem o Marinho, que é um baita jogador também, você tem o Lázaro, que tá vendo uma fase ótima, o Vitor Hugo também tá jogando muito bem, o próprio Diego Ribas também voltou a jogar bem, enquanto isso atrás do Paranaense falta talvez um pouco de banco de reservas, né? Talvez ali tenha esqueci o nome agora do Vitor Roque, por exemplo, não vai jogar, né? Porque já jogou na competição pelo Cruzeiro. Talvez. Exatamente, talvez tenha o Vitor Bueno. O Canóbio, desculpa, é o Canóbio que eu esqueci também, esses dois, né? Que então, assim, o Flamengo tem um banco de reservas melhor, então se precisar, talvez, botar um jogador de qualidade, né, para tentar buscar um resultado, eu acho que o Flamengo tem mais facilidade do que o Atlético Paranaense, né? Então, eu acho que muito vai decidir também o começo do jogo, né? Eu acho que se uma equipe sair na frente, o jogo pode mudar completamente. Eu acho que para o Flamengo, por exemplo, um golzinho no início seria de extrema importância, porque iria fazer com que o Atlético Paranaense saísse para o jogo e, ao mesmo tempo, iria dar espaço ao Flamengo para contra-atacar. Então, é um jogo muito perigoso, tanto para o Atlético Paranaense quanto para o Flamengo. E quem ganha com isso somos nós que gostamos de futebol, né, Gabriel? É isso aí, vai ser um grande jogo, o Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Flamengo. Bom, Gabriel, visando a análise de ambas as equipes, qual que é o seu palpite para esse jogo? Cara, eu vou muito pelo que eu vejo dentro de campo, né? E realmente o Flamengo hoje, na minha opinião, é uma equipe que está jogando muito melhor do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é uma equipe que passou contra o Estudiantes, na minha opinião, tá? Tô com todo respeito ao torcedor do Atlético Paranaense, mas de uma forma meio esquisita, porque o Estudiantes teve um gol legal que foi anulado, tá? Então isso conta bastante também, né? Mas de qualquer forma foi uma classificação heróica do Atlético Paranaense, né? Com o gol do Vitor Roque no último lance. O Flamengo vem de uma fase extraordinária, como eu já disse, né, Gabriel? Nos últimos 15 jogos são 13 vitórias, um empate e uma derrota, com 37 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. Né? Então, assim, eu acho que time por time, bola por bola, eu acho que o Flamengo vence hoje por 2-1 e se classifica para as semifinais. É isso aí, eu acredito também, no mais ou menos, eu ia falar esse palpite, cara, você tá lendo a minha mente. Eu acredito que é um jogo que também vai ficar nesse palpite, mas não vou falar assim pela questão que eu tô pegando o seu gancho, mais ou menos, que se a gente parar para analisar por estrutura tática e por fase que ambas as equipes vêm vivendo, o Flamengo é um time que também sabe jogar muito fora de casa. É um time muito estrategista. Sim. Que sabe, talvez, administrar a partida. Foi assim que fez na Neoquímica Arena pela Libertadores contra o Corinthians, mas que pelo meio de campo, nesse esquema tático que o Flamengo tem, é um time muito dinâmico e perigoso no ataque. Vejo que o Atlético Paranaense vai sair para o jogo, vai usar o fator casa, vai usar o fator também de procurar buscar a classificação, mas também vejo que o Flamengo nesse momento é um time um pouco mais estratégico, e eu acredito que pela fase que o Flamengo vem vivendo nas últimas partidas e pelo que a gente vem presenciando nesse time comandado pelo Dorival Júnior nas últimas partidas, não menosprezando o Atlético Paranaense, muito pelo contrário, o Felipão tem feito um grande trabalho até o momento, mas eu acredito que o Flamengo tem tudo para vencer essa partida pelo placar de 2-1. Bom, Gabriel, agora vamos Gabriel, pode falar. Não, então, só eu realmente estava pegando o último gancho que você comentou aí, né? E também o Atlético Paranaense também tem um retrospecto muito bom jogando dentro de casa nos últimos jogos, né? Não perde em casa desde o dia 17 de abril, né? Ainda sob o comando do Fábio Carille. De lá para cá foram 13 jogos, 9 vitórias e 4 empates. Então, assim, a gente também tem que entender que a missão do Flamengo hoje não é nada fácil, muito pelo contrário, vai ser um jogo muito complicado e tem que entrar ligado o tempo todo, porque senão o Atlético Paranaense pode também surpreender tranquilamente o Flamengo e se classificar também para a próxima fase. Exatamente, é um trabalho indiscutível do técnico Felipão até o momento com o Atlético Paranaense. É um time que tem uma estrutura de jogo, uma filosofia de trabalho muito bem assimilada pelo técnico Felipão, mas a gente faz a análise em questão também do retrospecto das últimas partidas e pelo que a gente presencia dentro de campo, né? Nesse momento, analisando. Não, e o Flamengo tá jogando muito bem, né, Gabriel?
É, exatamente. O Flamengo, desde que o Dorival Júnior assumiu a equipe, deu uma outra cara, uma outra estrutura tática, se tornou um time muito mais ofensivo com Pedro e Gabigol também no ataque, então um time muito perigoso de se enfrentar, mas eu acredito que o Flamengo tem um leve favoritismo nessa noite. Fica à vontade, Gabriel. Não, e assim, o Flamengo, né, da época do Paulo Souza, era um time que tinha muita dificuldade em vencer fora de casa. Inclusive, acho que o Paulo Souza deixou o Flamengo sem vencer uma partida fora de casa pelo Brasileirão, né? Desde quando o Dorival assumiu, o Flamengo venceu o Santos fora de casa, o São Paulo fora de casa, o Corinthians fora de casa, o Tolima também, o Avaí, né? Então, assim, o Flamengo começou a ganhar jogos fora de casa, né? Então, o Atlético Paranaense tem que também ficar esperto com isso, porque o Flamengo é um time que aprendeu a jogar fora de casa e tem trago muita dificuldade, né, pro time que joga, né, pro time mandante, né? Então, realmente, vai ser um grande jogo, cara. Vai ser um espetáculo. Eu acho que todo mundo vai parar para assistir essa partida, né? Porque vai ser um jogo, sem dúvida alguma, com muita emoção, né? Exatamente. Agora, prosseguindo, vamos fazer o pré-jogo de uma das partidas que, igual a gente falou ontem, Gabriel, a mais difícil, no meu modo de ver, que é o Corinthians jogando na Neoquímica Arena, enfrentando a equipe do Atlético Goianiense. Lembrando que a primeira partida no Antônio Ascioli, o Corinthians perdeu pelo placar de 2-0. A gente viu o time do Atlético Goianiense, o time que usou o fator casa, jogou muito bem, implementou um grande ritmo de jogo naquela partida. E o Corinthians completamente apático, no meu modo de ver, fez a pior partida da temporada diante dessa partida contra o Atlético Goianiense. Hoje, jogando na Neoquímica Arena, o técnico Vitor Pereira entra pressionado pelos últimos resultados e o Corinthians precisando dar uma nova resposta à sua torcida, Gabriel. O técnico Vitor Pereira, inclusive, disse que o Corinthians teria que entrar com uma aplicação tática, um volume de jogo, da mesma forma que o Atlético Goianiense jogou na primeira partida. Agora, eu queria saber de você a sua análise, o que você espera que vai acontecer dessa partida do Corinthians enfrentando a equipe do Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Hoje eu diria que é uma missão quase impossível para o Corinthians, né? Mas para o Corinthians nada é impossível, né? Então, assim, tudo pode acontecer, mas realmente é muito complicado reverter um placar de 2-0, ainda mais com o histórico que o Corinthians tem contra o Atlético Goianiense, né? O Corinthians que nunca sequer venceu o Atlético Goianiense jogando em casa, são 4 jogos, 3 vitórias do Atlético Goianiense e um empate, nunca sequer marcou gols, né, jogando em casa contra o Atlético Goianiense. Então, assim, realmente é um retrospecto muito negativo do Corinthians, né, contra a equipe goiana, contra a equipe de Goiás, né? Então, assim, agora vai ter que deixar para trás todos esses tabus, os últimos jogos, para tentar se superar e conseguir uma classificação que seria histórica, né? Porque realmente, da fase que o Corinthians vive hoje, eu acho que nem o torcedor corintiano está muito otimista, né? Obviamente, está todo mundo muito confiante, né? Tem que estar realmente confiante, né? Por exemplo, é uma missão muito mais fácil do que foi aquela contra o Flamengo, né? De tentar reverter a situação no Maracanã. Pelo menos agora o Corinthians vai ter o fator casa, né? Como o principal fator que pode ajudar a equipe a se classificar, né? Vai ter uma arena, uma arena Corinthians completamente lotada, tenho certeza disso, né? A torcida corintiana vai encher. Tem um time melhor que o Atlético Goianiense. Agora, tem que fazer gol, cara. Eu acho que não tem erro agora, né? Porque assim, o Corinthians tem que entrar com a mentalidade que, assim, no primeiro jogo não foi 0-0, não foi tipo 1-1, né? Não foi 1-0 Atlético Goianiense, foi 2-0. Então, assim, tem que fazer 3 gols para se classificar. Então, tem que entrar com a mentalidade ofensiva, né? E para isso, o técnico Vitor Pereira deve vir com o time ofensivo, tá, Gabriel? Eu tenho a provável escalação aqui do Corinthians. O Corinthians deve vir aí com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera e Duqueiroz, Renato Augusto, Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto, né? Ou seja, um time que deve vir aí no 4-3-3, né? Jogando com apenas 2 volantes, né? O Duqueiroz e o Fausto Vera, e jogando com um quarteto ofensivo com Renato Augusto, Yuri Alberto, Gustavo Mosquito e Roger Guedes. Ou seja, é um time ofensivo, né? Então eu acho que o Vitor Pereira talvez tenta aí sua última cartada como treinador do Corinthians, porque eu acho que se o Corinthians não se classificar hoje, eu acho que ele vai acabar sendo demitido, né? Porque aqui no Brasil tem que ter essa questão muito por resultados, né? E ele realmente não vem entregando bons resultados nos últimos jogos, depois de ter sido eliminado para o Flamengo na Libertadores, depois de ter visto aí o Palmeiras abrir mais pontos ainda de diferença sobre o Corinthians no Brasileirão, foi eliminado lá no Paulista também, né, para o São Paulo nas semifinais. Então, assim, tem a Copa do Brasil como talvez essa última cartada para tentar se manter no cargo, né? Já o Atlético Goianiense, que vive um momento muito bom nas Copas, né? Está na semifinal da Copa Sul-Americana, onde vai enfrentar o São Paulo. Tá nas quartas de final da Copa do Brasil com a vantagem muito boa sobre o Corinthians, mas já no Brasileirão a equipe está em 19º e está brigando contra o rebaixamento, né? Então, assim, não sei se hoje o Jorginho vai poupar. Inclusive, tem aqui também uma provável escalação. O Atlético Goianiense aí deve vir com Renan no gol, Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson na defesa, Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho no meio campo,
Ayrton, Luiz Fernando e o Wellington Rato, ou seja, o time titular da equipe do Atlético Goianiense, que deve vir aí com tudo para cima também do Corinthians, e vai ser um jogão, e eu acho que tudo pode acontecer, cara. O Corinthians tem que, desde o primeiro minuto, sufocar o Atlético Goianiense no seu campo de defesa, tem que tentar roubar a bola rápido para tentar fazer um gol, porque assim, não tem aquela de estar 0x0, tá 2x0 no Atlético Goianiense, tem que correr atrás do placar, e não tem erro, não tem história, não tem conversa, só desse jeito eu acho que o Corinthians vai ter alguma chance de se classificar para as semifinais. Exatamente. Eu tenho a mesma linha de raciocínio que você. Acredito que analisando assim a fase do Corinthians nesse momento é muito delicada. O time que a última vitória do Corinthians foi na joga na Neoquímica Arena contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. De lá para cá o Corinthians teve a 1x0, eliminação. né? Exatamente, 1-0. Acabou culminando com a eliminação com a equipe do Flamengo. Tá numa situação difícil na Copa do Brasil, perdeu o clássico para o Palmeiras. E o Corinthians precisa muito dar uma resposta, Gabriel, não só desse desempenho, mas talvez de uma mudança tática. Eu vejo o técnico Vitor Pereira insistir no esquema de jogo que, na minha visão, não tem dado muito certo. Talvez esse 4-3-3 que o Corinthians está jogando, ele precisava abrir mão. Talvez um outro esquema tático, uma outra variação que beneficie mais, que a bola chegue com mais qualidade para o Yuri Alberto. Eu vejo que seria uma saída para o Corinthians. Vejo que nessa partida a gente vai enfrentar um time que já tem uma estrutura de jogo bem definida pelo técnico Jorginho e que sabe jogar muito fora de casa. O Atlético Goianiense hoje, pela experiência que tem vivido nessa temporada, sabe jogar muito bem fora de casa. A gente viu isso no Estádio Centenário jogando no Uruguai. O Atlético Goianiense jogou uma partida estratégica e conseguiu vencer a equipe do Nacional do Uruguai e acredito que vai adotar o mesmo estilo de jogo jogando na Neoquímica Arena. Para o Corinthians vencer essa partida, passa muito pela intensidade de jogo. Se o Corinthians mudar a sua intensidade tática, entrar pressionando o Atlético Goianiense e buscar e conseguir o gol, quem sabe nos primeiros 15 minutos, dá uma tranquilidade, uma segurança a mais pro Corinthians. Mas se for um time que tenta pressionar e joga igual como jogou contra o Flamengo, aí eu vejo o Atlético Goianiense nesse momento com plenas condições de passar contra o Corinthians. Acredito que vai muito da classificação do Corinthians, da intensidade tática com que o time vai apresentar nos primeiros minutos de partida. E a sua visão, Gabriel, seu palpite para esse jogo? O Corinthians que nos últimos 31 jogos, né, teve 12 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, né? Isso mostra que é um time que está oscilando muito, né? E assim, o time que tem a qualidade que o Corinthians tem, com os jogadores que o Corinthians tem, é realmente uma equipe que deveria estar jogando melhor já há algum tempo já, né? Porque você tem jogadores de muita qualidade ali no meio campo para frente, o Vitor Pereira não está sabendo, na minha opinião, usar, e como você disse, né, concordo totalmente com o que no que você diz, né, no momento que você fala que o Vitor Pereira está muito preso ao esquema tático. Eu acho que ele deveria ser um pouco mais flexível, né? A gente vê, por exemplo, outras equipes, né, que sempre tem essa variação tática e tem dado muito certo. O próprio o Palmeiras do Abel, tem jogo que entra com o Dudu e com o Rony, tem jogo que entra com o Navarro e o Dudu, né? Tem jogo que entra com dois centroavantes, né? Então, assim, o Flamengo também, né, quando joga com o time titular, tem o Pedro e o Gabigol, que talvez são dois centroavantes. Quando joga com o time reserva, joga sem centroavante. Então, assim, falta essa variação tática pro Corinthians e o Vitor Pereira tá realmente tendo muita dificuldade e tá demonstrando isso, né? Então, falta ele acertar tudo isso. Mas, Gabriel, falando propriamente do jogo de hoje, cara, acho que é uma missão muito complicada pro Corinthians, até pelo retrospecto e pelo que a equipe do Corinthians vem jogando também, né? O Atlético Goianiense vem numa fase muito boa, como você disse, jogando fora de casa, venceu o Nacional do Uruguai, né, na Sul-Americana, venceu o Goiás também jogando fora de casa, né, na Copa do Brasil, no jogo dos oitavos de final, né? Então, assim, uma equipe que na Sul-Americana também conseguiu vitórias muito boas jogando fora de casa contra Defensa e Justiça, né? Então, assim, é uma equipe que sabe jogar fora de casa, sabe se defender. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade hoje e, com toda sinceridade, eu acho que a gente consegue vencer por 1-0, mas eu acho que não consegue classificação não, né? Porque eu acho muito difícil a gente conseguir fazer 3 ou 2 gols no momento que a equipe do Corinthians vive também. Mas tudo pode acontecer. Não descartaria o Corinthians jamais, né? Até porque o Corinthians, um clube com a grandeza do Corinthians, não dá para descartar nunca. Eu acho que jogando na atmosfera da Neoquímica Arena, nesse momento pressionado, o Corinthians talvez cresça nesse fator dentro de campo. É claro que vai depender da intensidade tática, enfrenta uma equipe muito estratégica. Meu modo de ver, eu acho que o Corinthians até consegue os 2 gols e leva para os pênaltis, mas vejo que, na minha visão, o Corinthians vai vencer por 2-0 e vai levar para os pênaltis. Mas não vejo assim, hoje, atuando, se jogar nas últimas partidas,
talvez não consiga a classificação É. assim, fazendo 3 gols. Mas se usar, talvez, a motivação, essa atmosfera, a torcida, usando esse fator que o Corinthians está jogando nas últimas partidas, Sim. tornar isso motivação para mudar o parâmetro da temporada e jogando em casa, que a torcida do Corinthians apoia muito a equipe, eu acho que o Corinthians pode vencer e pode dar uma resposta ao seu torcedor. Não vejo hoje jogando esse esquema tático, o Corinthians com plenas condições de fazer 3 gols e garantir a sua classificação direta contra o Atlético Goianiense, mas vejo que talvez possa fazer os 2 gols e levar a partida para os pênaltis. Bom, Gabriel, você tem mais alguma observação para fazer sobre essa partida? Não, faço essas palavras as minhas, né? O meu palpite normalmente seria uma vitória com até uma certa tranquilidade pelo Corinthians, né? Mas o Corinthians realmente, no que vem apresentando nos últimos jogos, né, tem tido muita dificuldade, né, nas últimas partidas. Desde o jogo contra o Botafogo, né, quando o Corinthians venceu, né, já tinha perdido para o Atlético Goianiense, né? Perdeu para o Ceará também, me lembro, fora de casa, né? Chegou a perder também para o Fluminense, também por 4-0, né, no jogo também onde o Corinthians não foi bem. Então, assim, perdeu para o Cuiabá. O Corinthians tem tido dificuldades, né, em jogar fora de casa, a gente sabe disso. E agora, jogando em casa, tem que fazer valer o seu mando de campo. Beleza. Esqueceu que passou com o Atlético Goianiense, já foi, passou, perdeu por 2-0. Mas agora é uma outra partida, é um outro ambiente. Eu acho que a equipe do Corinthians, a torcida do Corinthians tem que apoiar a equipe. E a equipe também tem que fazer a sua parte, sabe, Gabriel? Não pode só também a torcida fazer a sua parte, cantar o tempo todo, como a torcida do Corinthians sempre faz, e os jogadores não respondem dentro de campo, né? Porque é o que está acontecendo nos últimos jogos, né? Então, tem que estar com a postura firme, uma postura de vencedor, se quiser uma possível classificação. Hoje eu não vejo, né? Até porque nos últimos jogos, realmente, o Corinthians não está jogando bem. Mas tudo pode acontecer, e quem sabe lá 9h30 da noite, né, quando começar o jogo, a atmosfera vai estar maravilhosa, e o Corinthians não consegue uma classificação que seria heróica. Exatamente. Eu acho que a gente só vai ter essa resposta final, tirar essa incógnita da nossa cabeça amanhã, quando a gente fazer o pós-jogo sobre essa partida. Lembrando para vocês que nos acompanham, amanhã você vai ficar tudo bem, sempre bem informado de tudo o que acontecer nos jogos de hoje pela Copa do Brasil. Seguindo o nosso pré-jogo, vamos falar agora do Fluminense. O Fluminense que tem uma pequena vantagem contra a equipe do Fortaleza, mas olha, do jeito que o Fortaleza está jogando nas últimas partidas, Gabriel, ouso a dizer que o Fluminense não terá vida fácil hoje diante da equipe do Fortaleza. Na sua visão, Gabriel, o que vai acontecer nessa partida? Lembrando que o Fluminense venceu a primeira partida pelo placar de 1-0. Cara, vai ser um jogo difícil para o Fluminense. Uma derrota para o Internacional por 3-0 com o seu time titular. Tá? Enquanto isso, o Fortaleza vem de uma vitória no Clássico, né, contra o Ceará, também com o time titular por 1-0. Né? Então, assim, vai ser um jogo muito difícil, cara. E para ser bem sincero, né, recordando aqui o jogo de ida, né, que foi, né, lá em julho ainda, foi um jogo muito difícil para o Fluminense, cara. O Fluminense fez o primeiro tempo muito bom, eu lembro disso, né? Eu lembro que o Fluminense teve um volume muito bom, mas no segundo tempo cresceu demais no jogo, chegou a ter um gol anulado, né, bem anulado por sinal, teve um volume de jogo assim altíssimo, quase empatou o jogo, né? Então assim, é um time que sabe jogar atacando, então vai ser um jogo muito complicado para o Fluminense e, cara, tudo pode acontecer. Obviamente o Fluminense tem, né, o favoritismo por ter vencido o primeiro jogo, por jogar em casa, né, teremos aí mais de 50 mil pessoas no Maracanã, o Maracanã vai estar lotado hoje, né, até comentei hoje, né, que até perguntei para alguns amigos tricolores se eles iam no jogo, se conseguiram ingresso, todos falaram que os ingressos acabaram assim, dentro de horas, né, então a torcida do Fluminense tá apoiando, inclusive ontem aqui na frente da minha casa, num barzinho aqui embaixo, tinha um grupo de torcida aqui que ficou cantando até 2 da manhã, né, quase tá aqui um ovo neles, né, porque realmente tá perturbando aí a paz da... O pessoal tava animado, hein? O pessoal tava animado, Gabriel. O pessoal tava animado. Já tava ficando irritado já. Nada contra o torcida do Fluminense, mas por 2 da manhã ficar gritando não dá, né, galera? Aí não dá, pô. Aí mas enfim, o pessoal desempregado. Mas... Com todo respeito. Não, bando de pinguço, né? Mas enfim. Mas isso mostra a empolgação, né, Gabriel? Da torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense está empolgada. Eu acho que desde 2000, talvez 2015, onde o Fluminense chegou até a semifinal, né, perdendo pro Palmeiras nos pênaltis, que eu acho que a torcida do Fluminense não está tão empolgada com uma Copa do Brasil assim, com um título onde o Fluminense pode realmente conquistar, né? Então tudo pode acontecer. Tem aqui também uma provável escalação aqui das duas equipes, né? O Fluminense, que deve vir com aquele time que a gente já conhece, né? No 4-3-3, com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista, André, Nonato, Ganso, Matheus Martins e a dupla imortal, né? Que tá realmente acabando com todo mundo, Arias e Cano. Esse é o time do Fluminense para logo mais. Já o Fortaleza aí do técnico Vojvoda, que conseguiu 3 vitórias seguidas, saiu da zona do rebaixamento, tá numa fase muito boa, né? Conseguiu finalmente respirar no Brasileirão e agora tem também
uma oportunidade boa de passar de fase na Copa do Brasil, né? Deve vir aí com a formação até ofensiva, hein, Gabriel? Tô vendo aqui, que time é esse que vai vir aqui? O Vojvoda deve vir com o Fernando Miguel no gol, Brites, Marcelo Benevenuto, Tite e Ceballos na defesa, aí 2 volantes, Lucas Sachas e Ronald, e aí são 4 atacantes, hein? Romarinho, Moisés, Robson e Thiago Galhardo, ou seja, o 4-2-4 deve vir uma Fortaleza, deve vir com tudo para cima do Fluminense, e tudo pode acontecer, e tenho certeza que vai ser mais um grande jogo, lembrando que esse jogo começa às 8 horas, tá? Vai ser um pouquinho mais cedo, então dá pra, quem torce para Flamengo, Corinthians, né? Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, que vai conseguir ver um pouquinho antes do jogo do Fluminense, que começa às 8 horas da noite. É isso aí, Gabriel. Agora eu te faço a seguinte pergunta com relação ao time do Fortaleza. Na sua visão, o que o Fortaleza fez de diferente do que o Vojvoda fez, que mudou essa estrutura tática que o Fortaleza está apresentando uma reação, vem de 3 vitórias consecutivas, promete muito, dá muito trabalho no Maracanã enfrentando a equipe do Fluminense, e o Fluminense já era aquilo que a gente previa, a gente falava isso desde o mês passado, que o Fluminense teve um vigor nas últimas partidas, teve um período de vencibilidade, mas já estava no momento oscilando, desde aquela vitória contra o Goiás na Serrinha, que o time ganhou, mas o Goiás apresentou uma resistência, e até a última derrota pelo placar de 3-0. Eu queria que você falasse assim mais sobre a equipe do Fortaleza, na sua visão, o que o Fortaleza fez para recuperar. Sim. E o que o Fluminense precisa prestar atenção para garantir a sua classificação diante do time do Fortaleza. Então, Gabriel, se a gente for pegar as últimas 3 vitórias do Fortaleza, né, que foram aí contra Cuiabá, Inter e Ceará em sequência, o Fortaleza em todos os jogos teve menos finalização e menos posse de bola, né? O Fortaleza era um time no começo do Brasileiro, que é um time que tinha muita posse de bola, tinha muito volume de jogo, até me recordo do jogo contra o Corinthians, né, jogando no Itaquerão, onde o Fortaleza teve muito mais posse de bola, teve muita chance de gol e perdeu por 1-0, né? Então o Fortaleza estava com essa questão. Então eu acho que o Vojvoda preferiu olhou um pouquinho mais para a parte defensiva nos últimos jogos. O Fortaleza está sabendo agora se defender de uma forma muito melhor do que estava se defendendo, né? E não é à toa que isso resultou em vitórias, né? Venceu o Cuiabá por 1-0, no jogo onde o Cuiabá teve mais finalizações e mais posse de bola. Venceu o Inter por 3-0, no jogo que o Inter teve 67% de posse de bola. Venceu o Ceará também no último jogo por 1-0, né, numa partida onde o Ceará teve 64% de posse de bola, ou seja, o Fortaleza é realmente uma equipe que está sabendo se defender e acho que aceitou, né, esse lema talvez de jogar no contra-ataque, né? O Fortaleza era um time que ano passado era muito ofensivo, né, chegou até a semifinal da Copa do Brasil, terminou no G4 do Brasileirão, fez uma campanha assim fantástica. Eu acho que esse ano a equipe aceitou que finalmente, assim, olha, é um ano totalmente diferente, 2021 passou, vamos fechar a casinha, vamos jogar no contra-ataque, que as coisas vão começar a acontecer, e está acontecendo, são 3 vitórias seguidas, a equipe aí saiu da zona de rebaixamento, já está em 15º no Brasileiro. Eu acho que o Fortaleza, aliás, desde quando o Fortaleza estava lá embaixo, eu falava que o Fortaleza, na minha opinião, não seria rebaixado, iria conseguir uma recuperação, porque é um time muito bom, né, na minha opinião, comparado aí a Coritiba, a Juventude, a Goiás, a Avaí, com todo respeito às equipes, mas o Fortaleza, na minha opinião, tem uma equipe melhor, né, até mesmo o Cuiabá, né, então assim, agora tá na Copa do Brasil, uma competição totalmente diferente, e tá vivo, cara, tudo pode acontecer. Copa do Brasil é um torneio que realmente sempre nos reserva os momentos históricos e tudo pode acontecer, e eu acho que o Fortaleza tem totais condições hoje de chegar aqui no Maracanã e conseguir se classificar. Obviamente, tem uma parada muito complicada, jogar contra o Fluminense no Maracanã nunca é fácil, né? O Fluminense não perde em casa desde junho, são 2 meses sem perder gás, não perdia, né, na verdade, nenhum jogo desde junho até domingo, né, quando perdeu para o Internacional. Então talvez essa derrota pode também ter abalado um pouco o emocional do Fluminense. O Fluminense agora ficou, né, a 10 pontos do Palmeiras também no Brasileirão, foi ultrapassado pelo Flamengo também, né, então está numa situação também um pouco mais delicada. Então, assim, tudo pode acontecer e eu espero um grande jogo entre Fluminense e Fortaleza. Não só você, como todos nós que acompanham e amante do futebol. Sim. Bom, Gabriel, chegou aquele momento dos palpites no nosso Connect Sport. Opa! Então, Gabriel, jogo difícil, mas acho que o Fluminense, mesmo jogando em casa, eu acho que vai sobressair o time do Fluminense. Tem um ataque também muito perigoso, né? Quando sai no contra-ataque, tem o Arias e o Matheus Martins, que são 2 jogadores muito velozes. Ainda tem um Ganso que pode enfiar uma bola pro cano, né? Até mesmo pros 2 pontas. Então, assim, acho que o Fluminense vai usar muito bem esse fator. Eu acho que vence por um placar de 2-1 e se classifica para as semifinais da Copa do Brasil.
Eu também acredito que na vitória do Fluminense, usando o fator casa, mesmo decaindo, é um time ainda que tem um recurso mais no meio de campo para frente do que a equipe do Fortaleza. O Fortaleza tem um esquema de jogo muito bem definido. Tá mudando, tá vindo uma grande fase, mas eu acredito que não para bater de frente com o Fluminense, que nesse momento tem peças que pode agregar mais, acrescentar mais perigo do que o Fortaleza. Então eu acredito que por esse motivo de jogo, eu acredito que o Fortaleza vai apresentar uma resistência para o Fluminense, mas eu acredito na vitória do Fluminense pelo placar de 2-0, muito pelo meio de campo dinâmico com Paulo Henrique Ganso e principalmente por essa dupla de ataque, John Arias e Germancano, que tem um repertório tático Fluminense do meio para frente no campo de ataque do adversário que pode oferecer perigo. Por esse motivo, eu acredito na vitória da equipe do Fluminense diante do Fortaleza. Bom, Gabriel, antes de encerrarmos o nosso pré-jogo daqui da Copa do Brasil, você tem alguma observação que você queira falar para quem está nos acompanhando desses 3 jogos? Então assim, acho que vão ser 3 jogos. É muito interessante, por exemplo, Fluminense e Fortaleza, nós temos um jogo, nós vamos ter um jogo, né, com 2 equipes jogando para cima, né, tanto a equipe do Fortaleza quanto a equipe do Fluminense, né, porque o Fortaleza tem que buscar o resultado. No jogo do Corinthians Atlético Goianiense, a gente já temos um jogo já mais com um ataque final, com o Corinthians tendo que sair para o jogo, e um Atlético Paranaense e Flamengo, um jogo mais equilibrado, com 2 equipes que estão, né, com empate, então tudo pode acontecer, né? Então assim, Gabriel, tudo pode acontecer nessas quartas de final da Copa do Brasil. Isso eu garanto para os nossos telespectadores que estão acompanhando, né, o Conect Sport. Quem acha que está tudo decidido está muito enganado. Tudo pode acontecer. Essa é a graça do futebol e é por isso que a gente está aqui. Então, assim, fiquem de olho na televisão. Que quem puder ao estádio, vá ao estádio também torcer pela sua equipe. E vamos comemorar aí mais umas quartas de final de Copa do Brasil, esse torneio que a gente gosta tanto, né, Gabriel? Exatamente, e já não é novidade para ninguém, mas vale a pena reforçar para você que está nos acompanhando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao nosso Conect Sport, e lembrando que amanhã a gente vai trazer uma cobertura completa de tudo o que aconteceu dos jogos de hoje da Copa do Brasil. Bom, Gabriel, agora o assunto no nosso programa é a Série B. Tivemos o início da 25ª rodada da competição. O Londrina, jogando no Estádio do Café, enfrentou o Bahia e acabou ficando tudo igual na partida. 1 para a equipe do Londrina e 1 para a equipe do Bahia. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa partida e também o que esse empate pode afetar a campanha do Bahia, que está fazendo até o momento uma grande Série B. Olha, realmente ontem o Bahia merecia ter perdido, hein? Com todo respeito aí à torcida do Bahia, mas o Londrina fez uma partida muito melhor que o Bahia. O Bahia, na minha opinião, jogou um pouco com medo, né? Não sei o que aconteceu. Fez um gol logo no começo também, né? Com o Davó, né? Mas depois disso, Gabriel, foi simplesmente um atropelo do Londrina, né? Você tem uma ideia, foram 20 finalizações do Londrina contra apenas 3 do Bahia, né? Então, assim, o Londrina teve um volume de jogo muito alto, buscou o gol o tempo todo e acabou sendo premiado com o gol no último lance, né? No lance, aliás, muito esquisito. O jogador do Bahia tinha a bola dominada na área, né, do Bahia, simplesmente bico para escanteio, ninguém entendeu isso, né? Foi uma coisa realmente, uma cena até meio ninguém entendeu nada, né? Meio muito surpresa pra gente, né? Todo mundo ficou meio surpreso. E aí no escanteio o goleirão Danilo Fernandes saiu catando borboleta e o jogador do Londrina, né, o Gabriel Santos, né, nosso xará, marcou de cabeça e empatou o jogo no último lance. O Londrina, que recentemente perdeu uma partida pro Cruzeiro no último lance, né? E agora teve pelo menos esse gostinho de pelo menos conseguir um pontinho no último lance também, e agora tenta diminuir a diferença para Vasco e Grêmio, e também para o Bahia, né? A diferença continua em 9 pontos, a vitória para o Londrina ontem é importantíssima, infelizmente não conseguiu vencer. Para o Bahia, realmente com aquele gostinho de ter conseguido segurar a vitória até o último segundo da partida, quando tomou o gol de empate, mas acho que esse resultado não muda muito na vida do Bahia na Série B. O Bahia segue firme e forte para subir para a Série A, né? Mas realmente ontem foi realmente muito doido, muito inusitado esse lance que aconteceu no jogo entre Londrina e Bahia. Chegou a ver esse lance, Gabriel? Eu não cheguei a acompanhar essa partida, confesso pra você que Olha, eu não cara, acompanhei. Foi o único jogo que eu não acompanhei nos últimos tempos, assim, foi essa partida entre Bahia e Londrina. Mas foi como Jogando tinha a bola dominada, o pessoal até brincou, sabe? Não, que assim, tinha a bola dominada dentro da área, aí a gente virou para escanteio e deu um bico para escanteio. O pessoal até brincou, será que isso é coisa de casa de aposta, né? Recentemente a gente teve o Chaka, né, do Arsenal também, que tá envolvido, né, tá sendo investigado esse motivo de aposta. Aí, bem lembrado pelo pessoal. Ele tomou um cartão, né? Ele tomou um cartão e aí viu que chegou acho que no cartão dele, né, chegou um dinheiro de uma casa de aposta, né? Então realmente, isso realmente é uma coisa que tá acontecendo muito. Aliás, é até legal entrar nesse assunto, Gabriel, porque a FIFA tá muito preocupada com isso. Saiu até uma matéria recentemente, na semana passada, né, com essa questão de coisa de manipulação de resultado,
preocupado que isso aconteça na Copa do Mundo, né? Que os jogadores possam fazer isso, né? Então, assim, tá de olho a FIFA para que isso não aconteça na Copa do Mundo, tá tentando montar uma força-tarefa aí para tentar tirar tudo isso da Copa do Mundo, que realmente mancharia um espetáculo tão bonito que é a Copa, né, Gabriel? E outra, tira o brilho, né, de uma competição tão linda, de uma competição tão Sim, histórica com certeza. como a Copa do Mundo. Muitos atletas queriam ter a oportunidade de estar na Copa, os que estão, e se estiverem envolvidos nesse caso, é uma pena, porque também tira a chance dos atletas honestos atuarem e representarem a sua seleção. A gente torce realmente no fundo do nosso coração para que essa questão, o dinheiro não seja maior do que o espetáculo tão lindo que é a Copa do Mundo, e vale a esse apelo da FIFA também, para que não convenhamos, né, Gabriel? O atleta hoje em dia no futebol já é muito dinheiro envolvido, e ganhar dinheiro com casa de aposta, cara, mancha todo o espetáculo, né? É bizarra essa questão. Vai ser banido, né? Não, se isso realmente for comprovado, essa situação do Chaka aí, tem que ser banido do futebol, com todo respeito ao atleta, mas não dá, né? Não dá, completamente. Do mesmo jeito que a gente abomina outras questões erradas, a gente abomina também essa questão do dinheiro sujo de casa de aposta. Bom, lembrando que a Série B teremos um jogo hoje, o Criciúma enfrentando a equipe do Operário, e todo no decorrer da 25ª rodada da Série B, vamos estar trazendo informações completas para vocês dentro do nosso Connect Sport. Agora o assunto é futebol feminino. Como debatemos ontem, a Copa do Mundo Sub-20 está aí com grandes jogos. Estamos aí na última fase, antes da fase de mata-mata, e nesse momento eu vou estar passando os resultados para todos vocês dos jogos de ontem que tivemos. Tivemos a grande vitória da seleção brasileira pelo placar de 5-0 diante da equipe da casa, a Costa Rica. Tivemos também o México vencendo a equipe da Alemanha pelo placar de 1-0. Tivemos a Colômbia empatando com a Nova Zelândia pelo placar de 2-2. E tivemos a vitória da Espanha em cima da equipe da Austrália pelo placar de 3-0. Bom, Gabriel, fique à vontade para fazer a sua análise da importante vitória do Brasil diante da equipe da Costa Rica pelo placar de 5-0 e dar os destaques dos jogos que tivemos ontem. Destaque também para a importante vitória da Espanha diante da equipe da Austrália. O Brasil que ontem mais uma vez fez uma grande partida, né? O Brasil que não passava de fase desde 2006, quando chegou às semifinais, né? Então, assim, desde 2006 que o Brasil não conseguia passar de fase na Copa do Mundo Feminina Sub-20, finalmente consegue estar nas quartas de final. E ontem teve uma partida muito rica, né? No começo um pouco nervoso, confesso que assisti esse jogo todo, né? No começo senti um pouco o Brasil um pouco nervoso, um pouco mais, né? As meninas estavam muito ansiosas, e aí depois saiu o primeiro gol, né, da Rafa Leves aos 27 do primeiro tempo, né, o Brasil acabou dando uma tranquilizada, né? O jogo tivemos 3 pênaltis pro Brasil, hein, Gabriel? 3 pênaltis, a Luane perdeu, depois a Rafa Leves e a Mileninha fizeram de pênalti, a Paty Maldaner também marcou a dela, e a Aline também marcou o gol dela também. O Brasil se venceu por 5-0, poderia ter vencido por um placar maior, né? O Brasil que realmente fez uma primeira fase muito boa, pegou um grupo complicado com a Austrália e Espanha. A Costa Rica já era realmente, né, talvez o saco de pancadas do grupo, né? Uma equipe que realmente no Sub-20 é muito feminino, né? Futebol feminino em si, né, não tem muita tradição, então já era esperado essas goleadas, né? Perdeu para a Espanha também por 5-0, perdeu para a Austrália por 3-1, né? Então, assim, o Brasil pegou a Espanha, que era uma adversária muito difícil, empatou em 0-0, poderia ter vencido o jogo. Pegou a Austrália, também era uma adversária difícil, venceu por 2-0, né? Ou seja, passou de fase sem tomar nenhum gol, fazendo 7 gols, está nas quartas de final e vai pegar a seleção colombiana, Gabriel. A seleção colombiana é uma seleção muito boa também, rápida, que venceu a Alemanha, né, na fase de grupos, né? O Brasil que chegou até a enfrentar a Colômbia no Sul-Americano agora, tá? Faz 4 meses e venceu por 3-0, ou seja, o Brasil é o favorito nessa partida, tem um time melhor que a seleção colombiana, tem tudo para se classificar para as semifinais, né? Então, e outro destaque, né, Gabriel, vai para a seleção da Alemanha, né? Que foi eliminada na fase de grupos, né? Após vencer a Nova Zelândia, mas perdeu para o México e perdeu para a Colômbia e foi eliminado, então, na fase de grupos. O Brasil até ficou perto de se classificar em primeiro, né? Faltou apenas mais um gol a Espanha no saldo de gols, aí acabou quem acabou se classificando em primeiro foi a seleção da Espanha. Com isso teremos então Espanha e México, Brasil e Colômbia nas quartas de final, são os dois confrontos já definidos, né? Então ficou mais ou menos assim. Hoje ainda temos mais 4 jogos, né, entre Estados Unidos e Japão, Holanda e Gana, Coreia do Sul e França, e Nigéria e Canadá, que é outro lado da chave também, né, da Copa do Mundo Feminino Sub-20. E olha, Gabriel, vendo, né, o desempenho do Brasil, como o Brasil jogou nas 3 primeiras partidas, hoje eu boto o Brasil como, sim, um dos candidatos ao título, pelo que a seleção vem fazendo dentro de campo. Uma equipe que é muito sólida defensiva, tem 2 zagueiras muito boas, aliás, não só 2, tem 4 zagueiras muito boas, né, que são
a Lauren, a Paty, a Tarciane, e agora me fugiu o nome da outra jogadora, mas também uma jogadora de muita qualidade. Tem duas laterais também, a Bruninha e a Ana Luísa. Tem o meio campo com a Cris e a Kailane também, que são duas jogadoras, né, que são muito firmes na marcação, né? Ao mesmo tempo tem a Yaya, que joga no São Paulo, que é uma camisa 8, que joga como camisa 10, que tem um excelente passe. Tem a Dudinha e a Aline e a Luana, que são jogadoras de muita velocidade. A Faleves, que é a jogadora mais de fazer gol, ou seja, é uma equipe muito boa, que vem jogando muito bem, muito sólida, e é impressionante, né, Gabriel? Pra você ter uma ideia, o trabalho de base aqui no Brasil começou em 2019, tá? Ou seja, começou ontem praticamente, né? De lá pra cá, o Brasil já consegue trazer resultados muito bons já, né, na Copa do Mundo Sub-20. O Brasil, que na última Copa do Mundo Feminino Sub-20, não tinha passado a primeira fase, aliás, desde 2006 que não passava, né, já tinha falado isso antes. Então, assim, o Brasil que não tinha brasileiro de Sub-18, não tinha campeonato brasileiro Sub-17, Sub-20, não existia isso. Passou a existir em 2019, bastou 3 anos para o Brasil já demonstrar resultados dentro de campo, e eu acho que a tendência é cada vez mais melhorar, e a gente já está vendo já uma seleção muito melhor do que era nas últimas Copas do Mundo Sub-20 feminina, Gabriel. É isso aí, Gabriel. E a gente veio concluindo a sua análise. As quartas de finais da competição já está ganhando forma após essa última rodada. Teremos a Espanha enfrentando o México no sábado às 7 da noite. E o Brasil também já com adversário definido. Enfrentará a Colômbia também no sábado às 11 da noite. Eu queria que você fizesse uma análise sobre esses dois jogos já definidos pelas quartas de finais. Acho que disso que o jogo entre Espanha e México, a seleção espanhola é muito favorita. A Espanha tem uma seleção muito boa. Atual campeã sub-19, né, na Europa, né? Então, assim, uma equipe que vai muito superior e deve se classificar. Já falando no jogo Colômbia e Brasil, Gabriel, o Brasil é favorito contra a Colômbia, sim, né? Como eu disse, o Brasil recentemente enfrentou a Colômbia, né, no Sul-Americano Sub-20, venceu por 3-0. O Brasil sempre teve muita facilidade para enfrentar as seleções sul-americanas. Obviamente, a Colômbia não é um bicho-papão, né? À toa que venceu a Alemanha, né, e conseguiu se classificar em primeiro no grupo B. Então, assim, vai ser um jogo difícil, mas acho que o Brasil tem totais condições de se classificar, e aí, se passar para a semifinal, vai pegar aí, né, outra seleção da outra chave, né, que não sabe ainda o chaveamento, mas agora só pega a Espanha, por exemplo, né, novamente, só na possível final, que talvez seja a seleção, talvez não, com certeza seja a melhor seleção sub-20 atualmente. Então, assim, o Brasil tem um caminho bom e quem sabe aí não chega na final e consiga conquistar o primeiro título na categoria. Aliás, seria o primeiro título mundial para o feminino, né? Que o Brasil feminino bateu na trave no profissional, bateu na trave no sub-20, bateu na trave no sub-17. Quem sabe aí no sub-20, então, não vem o primeiro título de Copa do Mundo para a seleção brasileira no feminino. É o que nós torcemos, que essa nova safra da seleção brasileira nos represente no futebol feminino e com certeza tem plenas condições e o que a gente espera é que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo Sub-20. Sub-17, Sub-20, né, melhor dizendo. Prosseguindo o nosso Connect Sport nesse momento. Oi? Sub-17 em outubro também, vamos ficar de porque a gente conversou, a gente também aqui acompanha o nosso programa aqui, faz pauta, a gente acompanha tudo no mundo dos esportes, e às vezes aqui no ao vivo a gente confunde sub-20 com sub-17, tem sub-23, tem sub-profissional, enfim, mas é a Copa do Mundo sub-20 feminina. Peço perdão a todos vocês que nos acompanham. Agora vamos falar nesse momento no nosso Connect Sport do mercado da bola. Chegou aquele momento que vocês que nos acompanham ficar bem informado das movimentações dos times brasileiros e dos times internacionais no mercado da bola. Vamos começar falando do Goiás. O Goiás contratou Marquinhos Gabriel, um dos destaques da equipe do Criciúma. O atleta foi anunciado ontem como novo reforço da equipe esmeraldina. Lembrando que o Goiás pagou 400 mil pelo atleta e, portanto, Marquinhos Gabriel é o novo reforço da equipe do Goiás. Prosseguindo também com o Bahia, a gente estava falando do Bahia agora há pouco na Série B. O Bahia segue se reforçando. Ontem já falamos que anunciou a contratação do atacante Ítalo. O Bahia também anunciou a contratação do atleta Caio Vidal. Lembrando que o atleta atuava pela equipe do Internacional e é o novo reforço anunciado pela equipe do Bahia. E vamos falar do Ceará. O Ceará que após demitir o técnico Marquinhos Santos, buscou alguns técnicos no mercado, mas a principal sondagem foi de Renato Gaúcho. Segundo informações, o Ceará tentou a contratação do técnico Renato Gaúcho, mas o atleta optou por não aceitar o convite, lembrando que as pretensões do técnico é trabalhar somente em 2023. Portanto, o Ceará segue no mercado buscando um técnico novo. Vamos prosseguir o nosso giro. Foi mais, hein, Gabriel? Oi? Pode falar, Gabriel. Não, foram 7 não que eu tava vendo ontem. Tá até falando de vários treinadores, do Odair Helman também, cara, do Silvinho. Isso. Tinha uma lista grande de não que o Ceará tomou, teve né? Renato Gaúcho, teve também Abel Braga, teve também, se eu não me engano, o Vanderlei Luxemburgo.
Teve também vários Sim, técnicos, Ricardo Silvinho, teve o Gomes, Odair Silvinho, enfim, uns Sim, está trabalhando na exatamente. CBF, outros está trabalhando também, optaram por não trabalhar. O Silvinho quer trabalhar no futebol europeu, né, na Liga dos Estados Unidos. Portanto, o Ah, Ceará, nesse momento, está buscando aí no mercado da bola a contratação de um novo técnico. Vamos prosseguir o nosso giro de notícias, Gabriel, pegando o seu gancho, portanto, prossiga com o seu giro de notícias. Gabriel, começando com notícia bombástica, hein? O Manchester United estuda rescindir o contrato dele mesmo, Cristiano Ronaldo, hein? Realmente, que situação do Cristiano Ronaldo. Inclusive, Gabriel, antes de começar o programa, estava no Instagram, né? E tem uma página lá que é muito famosa, que até é comandada por um brasileiro, né? Que se chama CR7 o Lendário, né? E aí na postagem, uma das postagens, né? O Cristiano Ronaldo comentou embaixo falando que ele em breve vai sair uma entrevista dele contando tudo sobre o que aconteceu no Manchester United. Tem muita mentira aí, né? Que segundo ele, de 100 notícias, ele fez até uma lista, né? De 100 notícias que saíram na imprensa, apenas 5 são verdade. Então, assim, realmente, daqui a algumas semanas promete sair uma entrevista em bombástica, então, do Cristiano Ronaldo contando tudinho sobre o que aconteceu no Manchester United, com essa notícia agora que também não sabe se é verdade, né? Sabe já que o Cristiano Ronaldo agora falou que nada é verdade, segundo ele, né? Mas, enfim, segundo então a notícia, o Manchester United pretende rescindir o contrato do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é realmente um jogador muito caro e vai saber para onde ele vai. Bom, Eu, se eu Gabriel, fosse o Cristiano Ronaldo, desculpa te cortar, Oi, perdão. vale? Surgiu até um rumor, eu não sei se você sabe também se essa informação é verídica, que o Borussia Dortmund surgiu na parada, interessado no Cristiano Ronaldo. Não, surgiu assim, vários times, até o Atlético de Madrid também chegou a surgir. É verdade, né? Então, assim, não sei se ele iria jogar no Borussia Dortmund, no Atlético de Madrid. Teria Eu que acho ter que uma tá na fase da carreira readequação dele. salarial, né? Para ele se encaixar no E, Borussia e, Dortmund, ele teria que baixar drasticamente o seu salário. E será que ele vai estar afim de reduzir o salário dele, né, Gabriel? Vendo o Neymar, o Messi, o Mbappé ganhando rios de dinheiro, será que ele vai estar afim? Né? Então, assim, realmente é uma situação muito delicada para o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo errou muito ao sair do Real Madrid em 2018. Foi para a Juventus, né, numa competição onde ele ficou meio sumido, né, com o campeonato italiano ninguém muito assiste. Né? Então, assim, na hora de ir para a Inglaterra, foi para o Manchester United, tudo bem, eu já tinha uma passagem pelo Manchester United, mas o Manchester United já faz anos que está uma bagunça. Poderia, quem sabe, ter ido para um Chelsea, por exemplo, ou até mesmo para o Manchester City, né, onde na época até surgiu o rumor também. Né? Então, assim, acho que ele comandou mal a carreira dele nesses últimos 4 anos, mas é um cara que é um dos maiores da história, sem dúvida alguma, e vamos ver para onde ele vai. Para onde você acha que o Cristiano Ronaldo deve ir, Gabriel? Cara, atualmente, nesse momento, por um time que eu acredito que ele deveria continuar no Manchester, pelo menos nessa temporada. É como a gente já falou, a pior decisão dele foi ter saído do Real Madrid. Depois que ele saiu do Real Madrid, ele topou um projeto na Juventus que não foi bem sucedido. No Manchester United foi muito questionado naquele time muito limitado do técnico Solskjaer, no qual ele foi destaque, marcou mais de 20 gols e teve uma atuação muito individual muito boa. Eu acredito que com esse estilo do Erik ten Hag de jogo, eu acredito que para esse momento, pelo menos para essa temporada, eu permaneceria no Manchester United. E você, Gabriel? Eu acho que assim, pra ser sincero, eu sairia do Manchester United, cara. Nem que eu voltasse pro Sporting, né? Eu falando como se fosse o Cristiano Ronaldo, né? Porque o Sporting é a equipe que revelou o Cristiano Ronaldo, que vai disputar a Champions League, né? Então, assim, eu acho que o Cristiano Ronaldo é um cara que gosta de jogar a Champions League, então para ele eu acho que ficar de fora da Champions League para ele custa muito, né? Até para a carreira dele financeiramente, né? Publicitariamente falando também, questão de publicidade, né? Então assim, eu acho que para ele quer ir para uma equipe que dispute a UEFA Champions League, né? Porque é um cara que, se você falar de UEFA Champions League, você vai falar de Cristiano Ronaldo, o cara que é 5 vezes campeão, que é o maior artilheiro, em uma única edição, né? Então, como o Manchester United está disputando a Europa League, eu não sei se ele quer disputar a Europa League, entendeu? Então, realmente, mas compensação também poderia ser um título diferente pro Cristiano Ronaldo ganhar também, né? Por que não? Né? Então, assim, eu acho que o Cristiano Ronaldo quer disputar a Champions League, e se eu fosse ele, vendo a bagunça que tá o Manchester United esse ano, acho que até o Ten Hag fez besteira de ter pro Manchester United. Eu acho que se eu fosse ele, eu sairia e iria para uma equipe melhor. O problema é quem que é o Cristiano Ronaldo, né? Um jogador que tem uma certa idade, que o custo também é muito alto, né? Em questão de salário, até em questão também de pagar o Manchester United também o valor, né? Então, assim, um jogador de quase 38 anos, quem vai pagar tudo isso pelo Cristiano Ronaldo, né? Esse também é um dos grandes problemas para ele tentar achar alguma equipe, por isso que ele não está conseguindo, né, Gabriel? Exatamente, Gabriel. Bom, Gabriel, já aproveitando, prossiga o seu giro de notícias. Opa, e o Manchester United corre. O Manchester United de novo, hein? O Manchester United tem interesse em Casemiro do Real Madrid, tá? O atleta brasileiro, né, de 30 anos também,
muitos anos no Real Madrid, um dos melhores volantes do mundo, na minha opinião, é o melhor volante do mundo, foi indicado também entre os 30 da Ballon d'Or, né, da Bola de Ouro da France Football, e o Manchester United está interessado na contratação do Casemiro, mas acho que o Real Madrid não deve liberar não, pelo menos por agora, até porque o Casemiro tem contrato até 2025. E para finalizar, saindo agora lá de Manchester e desembarcando em Curitiba, o Curitiba anunciou a contratação do técnico Guto Ferreira Guardiola, que estava no Bahia até o tempo atrás, acabou sendo demitido, e agora está lá em Curitiba, já deu um primeiro treino já, inclusive até saiu uma feira, Gabriel, no meio da chuva de óculos escuros. É perigoso, hein, Gabriel? Tá estilo. Opa, tá tão estiloso que até seu celular concordou. Caiu. O tripé concordou. Peguei no ar. Tá com Mas é isso, volta com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. O programa ao vivo acontece esses problemas assim. O reflexo tá em dia, Gabriel. Dá pra um bom goleiro, hein? Goleiro seria precisando aí que tiver acompanhando o Connect Sport. Gabriel também é goleiro, mostrou a sua habilidade agora. É isso aí. Agora chegou aquele momento do nosso Connect Sport de falarmos do futebol internacional. Vamos falar dos playoffs da Champions League, até porque já tivemos jogos ontem e quem vai trazer informações e resultados é o nosso repórter diretamente de Vitória no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a você que está nos acompanhando. E hoje vou falar sobre os playoffs da Champions League da temporada 2022/23. Começando sobre os jogos que aconteceram nesta terça-feira. O Copenhagen acabou vencendo a equipe do Trabzonspor por 2-1. E o segundo jogo acontecerá na próxima quarta-feira, dia 24 de agosto, daqui uma semana. Também tivemos a vitória do Bodø em cima do Dinamo Zagreb da Croácia por 1-0, além do empate entre Rangers e PSV por 2-2. Falando agora sobre os jogos de hoje, teremos a partida entre Karabag e Victoria Pilsen, não sei falar. Também teremos o jogo entre Maccabi Haifa contra a equipe do Estrela Vermelha. E também o melhor jogo da rodada, talvez, ou o menos pior, enfim, entre Dinamo de Kiev da Ucrânia contra a equipe do Benfica. É isso aí, Gomes. Essas foram as notícias do dia e até amanhã. Fui! É isso aí, nossa figura, repórter aí do Connect Sport, Daniel Godoy, trazendo informações do futebol internacional. Bom, Gabriel, tivemos aí essa grande partida, o PSV Eindhoven e a equipe do Rangers, tivemos os Trabzonspor também jogando contra o Copenhague, o Karabag também jogando. Faça a sua análise dos jogos que aconteceu ontem, o que você espera dos jogos que ainda vai ocorrer aí pelos playoffs da Champions League? Assim, o jogo entre o Copenhague, Trabzonspor e Rangers e PSV, os dois foram o mesmo horário, né? E acabou que eu vi um pouquinho de cara, pra falar a verdade, né? Vi o comecinho do Copenhague, gostei bastante do que vi da equipe de um excelente primeiro tempo, fazendo gol logo no começo com o Claesson. No segundo tempo, abriu o placar com o Lerager, é ele mesmo, Lerager. E depois o Trabzonspor descontou, é difícil. Descontou com o Bacacetas, né? Então, assim, consegue aí uma grande vitória o Copenhague por 2-1, né? Tem uma vantagem pequena, mas boa para tentar a classificação jogando na semana que vem na Turquia, e jogou bem, na minha opinião. E vou falar do grande jogo de ontem, né, Gabriel? Entre o Rangers e PSV. Esse, na minha opinião, foi um grande jogo. Acabou 2, né? Foi um jogaço, na minha opinião, né? O PSV saiu na frente com o gol do Sangaré, depois o Rangers logo em seguida empatou com o Kolak, depois o Lawrence na batida de falta, aliás, num frangaço do goleiro, né, Benítez, né, o goleiro argentino do PSV, realmente aceitou um chute lá de longe, né, e depois o Obispo empatou e acabou terminando 2-2. E olha, Gabriel, tudo pode acontecer também, hein? 2-2, né, jogando como eu jogo na Escócia, o PSV consegue levar esse empate, né, para decidir em casa no Philips Stadium, né, lá em Eindhoven. Então, assim, vai ser um grande jogo de volta também, eu tenho certeza. O Rangers, que vem também de uma campanha muito boa na UEFA Europa League no ano passado, né, onde chegou, na temporada passada, onde chegou até a final, perdendo apenas nos pênaltis para o Frankfurt, né, no Campeonato Escocês foi o campeão, na Copa da Escócia também foi campeão, né, então, assim,
vem realmente numa fase muito boa e vai tentar buscar essa classificação. Já o PSV também vem de uma fase boa, acabou de ser campeão da Supercopa da Holanda, jogando, né, na casa do Ajax, vencendo por 5-3, né, que tem um grande destaque, né, o Xavi Simon, né, jogador que era do PSG, jogador jovem também, muito, muito promissor. Então, assim, ontem tínhamos grandes jogos e também tínhamos a vitória do Bodo, que venceu a equipe do Dinamo Zagreb por 1-0. Esse jogo, confesso que não acompanhei muito, mas torço pelo Bodo Glimt aí, um time que realmente é bem simpático, né? É isso, né? E hoje, Gabriel, vamos ter mais 3 jogos, né? Começando daqui a pouquinho com o Karabag e Vitória Pilsen, né? O Karabag do Azerbaijão enfrentando o Vitória Pilsen da Tcheca. O Vitória Pilsen, que é uma equipe que sempre está disputando a Champions League, né? Nos últimos anos, sempre aparecendo. O Karabag vai tentar sua classificação, né, depois de muito tempo também. E tenho certeza aí, lembrando que as duas equipes, né? O Karabag conta com o brasileiro Kadir, né? E o Júlio Romão. E o Vitória Pilsen conta com o brasileiro Cadu, né? Então são os brasileiros aí também que não são muito conhecidos pra gente, né? Mas que estão fazendo, né, o seu papel jogando fora do Brasil. Um tá dois estão no Azerbaijão. Não, do Azerbaijão, Gabriel. Do Azerbaijão, tá certo. E o Vitória Pilsen da República Tcheca, né? Então realmente vendo que tem brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo, né, Gabriel? Não tem jeito, né? Estamos em tudo quanto é lugar, né? A gente domina o cenário do futebol mundial. É isso. É isso. E para finalizar mais tarde, vamos ter a partida. Não, tem mais 2 jogos, né? Não, fica à vontade, meu amigo. Você tem o espaço aqui para analisar. Fica à vontade. Tem mais 2 jogos. Isso. Tem uma Maccabi Haifa enfrentando Estrela Vermelha, são 2 times realmente que se equivalem muito. E para finalizar, a partida entre Dinamo de Kiev e o Benfica, né? O Dinamo de Kiev, que obviamente é casa, né, guerra, vai jogar na Polônia, vai ser a partida. E o Benfica aí que está tentando voltar também depois de chegar até no passado das quartas de final da Champions League, né, caindo apenas para a equipe do Bayern, para a equipe do Liverpool nas quartas de final, tenta novamente chegar a uma fase de grupos. Eu vou ficar de olho nessa partida mesmo, trago mais notícias então para vocês aí sobre tudo que acontece na UEFA Champions League. E com você, Gabriel. É isso aí, não só você, que também como nosso repórter Daniel Godoy, você vai ficar bem informado de tudo que acontece no futebol internacional. Isso. Assim como o Minuto Olímpico. O Minuto Olímpico você tá sempre bem informado, né, Gabriel? O Minuto Olímpico você tá sempre no radar ali, de olho em todas as modalidades para trazer informações. Chegou aquele momento do Minuto Olímpico de quem gosta, todo mundo gosta do Minuto Olímpico, ficar bem informado com você. Isso. Portanto, nesse momento eu saio de cena, eu passo a bola para você e fique à vontade, Gabriel, para brilhar com as informações do Minuto Olímpico. É isso aí, Gabriel. Começar com uma notícia gente, nosso Minuto Olímpico de hoje, né? Infelizmente, a nossa brasileira Beatriz Haddad Maia acabou perdendo ontem para a Helena Ostapenko por 2-7-0, com parciais de 6-4, 3-6-4. Infelizmente, a Bia não conseguiu a vitória. Mas olha, Gabriel, depois da campanha que ela fez semana passada, jogando, né, de terça-feira a domingo, todos os dias, eu acho que está de bom tamanho. É uma derrota completamente normal. A Ostapenko é uma jogadora que está em 15º lugar do ranking mundial, já foi terceira, né, no mundo. Então, assim, a Bia só está pegando pedreiro ultimamente. Infelizmente, perdeu ontem, mas agora ela segue firme e forte na preparação rumo ao torneio de US Open, que começa no final do mês. Já falando agora de surf, né? A brasileira Tatiana Weston Webb, que é terceiro lugar no ranking mundial, não conseguiu se classificar e vai disputar a repescagem na etapa de TAUPO, né? Então, assim, a brasileira infelizmente não conseguiu, mas ela volta hoje às águas para tentar a classificação, então ela está na disputa aí pelo título, né, na WSL no feminino. No masculino já está definido já também qual vai ser que vai para as finais. Já temos ainda o Ítalo Ferreira, que está tentando uma classificação para as finais, e o Felipe Toledo já está lá, até como está também na primeira colocação do ranking mundial atualmente. Agora, falando de judô, a nossa brasileira Rafaela Silva conquistou mais uma medalha no Troféu Brasil de Judô, ela que foi medalhista de ouro em 2016 nos Jogos Olímpicos, acabou tendo um problema de doping, né, algum tempo atrás, mas está voltando a disputar agora as competições, está seguindo firme e forte aí para Paris 2024, ela conquistou a medalha de ouro na categoria 8 quilos. Outros também que conquistaram foi a Yasmin Lima, que conquistou o ouro nos 52 quilos, e a Gabriela Moraes conseguiu também conquistar um ouro nos 63 quilos. No masculino, Christian Silva venceu nos 60 quilos, Felipe Pelin conquistou a medalha de ouro nos 66 quilos, e David Lima venceu na categoria de 73 quilos, né? O Troféu Brasil de Judô que está acontecendo aí durante a semana, e durante a semana eu vou trazendo mais informações para vocês também sobre o judô. Falando agora de basquete, né, Gabriel? E mais precisamente da WNBA, né? Para quem não sabe, a WNBA é basquete feminino, né? É uma NBA, só que com as mulheres, né? Então, não é à toa que é WNBA, Women's
né? Então, assim, vai acontecer agora os playoffs, começa hoje, já com 2 jogos. O atual campeão, o Chicago Sky, que ano passado venceu o Phoenix Mercury na final, enfrenta o New York Liberty. E também vamos ter o jogo entre Las Vegas Ace e o Phoenix Mercury, que foi também, ano passado, o vice-campeão. Né? Os outros confrontos são Seattle Storm e Washington Mystics, Connect Sun e Dallas Wings. Então, os confrontos aí no basquetebol feminino lá nos Estados Unidos também tá pegando fogo. E para finalizar, vamos falar quando voltar para o tênis, né? Voltar novamente para o torneio de Cincinnati. O Rafael Nadal, depois aí de algum tempinho, vai voltar novamente às quadras aí que não disputam a partida desde as quartas de final de Wimbledon, né? Onde eliminou o Taylor Fritz, né? E vai jogar hoje, às 8 horas da noite, contra o Borna Coric, né? O Rafael Nadal aí que está em busca de mais um Grand Slam, né? Que seria o US Open, que seria o 23º da carreira dele. Lembrando que atualmente ele é o maior vencedor de Grand Slams, né? À frente de Novak Djokovic e Roger Federer, está tentando buscar mais um. E vagas aí hoje para tentar conquistar, quem sabe, mais um título também no Masters 1000 de Cincinnati. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje. Amanhã eu volto com muito mais informações sobre tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Voltando em grande estilo, Gabriel, excelentes informações com o Minuto Olímpico. E agora sim, um Minuto Olímpico. Estamos encerrando o nosso Connect Sport com chave de ouro, como sempre. Agradecendo demais, Gabriel, a sua excelente participação em mais um Connect Sport. Valeu, Gabriel, eu que agradeço, tamo junto. Vamos que vamos. Hoje à noite tem Copa do Brasil, depois pra gente assistir, né? E amanhã a gente volta aqui para debater sobre tudo que aconteceu no mundo do futebol e também no mundo dos esportes. É com você. Tamo junto, Gabriel. Abração. Valeu, rapaziada. Boa tarde. Tamo junto, Gabriel. Um abraço. Até amanhã. Amanhã também estaremos de volta ao nosso comentarista Johnny Pereira, que por alguns motivos aí de trabalho... Dele. Hoje ele não conseguiu participar ontem e hoje, mas ele já mandou mensagem falando que tá maluco para voltar. Amanhã ele está de volta no nosso Connect Sport, agregando, implementando as suas análises e contribuindo com a qualidade do nosso Connect Sport. Um abraço, Gabriel, até amanhã e agradecendo a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Obrigado pela sua audiência. Lembrando, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados a toda a nossa programação. Lembrando que hoje à noite, a partir das 8 horas, temos estreia na Connect Brasil TV SP, o Sistema Sertanejo apresentado pelo locutor Boca. Portanto, se você gosta de programa sertanejo, eu vou estar acompanhando. Convido vocês a acompanhar também a programação da Connect Brasil TV SP, que temos também a partir das 7 da manhã o telejornal Tribuna Oeste, apresentado pelo Washington Silva. Convido a você a acompanhar todo o nosso conteúdo e a toda a nossa programação. Desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã temos um encontro marcado a partir do meio-dia. Até amanhã. Tchau, tchau.